Temer, né? Fernando Henrique, enfim. Você acha que funciona? Qual a sua expectativa em relação ao governo que começa tendo, como disse o deputado delegado Valdir, 55 parlamentares na sua base? Primeiro, eu quero cumprimentar com muita honra o telespectador de todas as mídias sociais, o delegado Valdir, nosso colega deputado, que estivemos juntos por um bom momento, o nosso ministro Alexandre Padilha, né, que foi ministro da Saúde, hoje colega delegado, o Rocha, também das Casas Velhas, né, Rocha? E dizer que o diabo não é diabo porque é inteligente, não tem tempo. E o tempo conta e a experiência mostra. O meu partido, o PDT, ele não é da base e nem vai ser da base. Não votei no Bolsonaro, não votamos no Bolsonaro. Nós votamos no Ciro, não ganhamos, mas ficou no coração, na alma, no sentimento do povo brasileiro, com mais de 14 milhões de votos. Mas quem ganhou foi o Bolsonaro. Naturalmente, nós precisamos reconhecer e respeitar, para ser respeitado e reconhecido. Isso eu carrego muito claramente. Nós não vamos ser a oposição do quanto pior, melhor, aquela oposição acesa, torcendo que dê errado. Nós estamos todos no mesmo barco. O Brasil é um barco só. Naturalmente, se o barco afundar, todos vamos nos molhar, alguns vão se afogar e outros tantos vão morrer. É natural também que a gente no barco faça as advertências. Olha, o barco está à deriva, está mal, o timoneiro está mal, enfim, nós vamos fazer as nossas advertências. Mas sabotar o barco, isso nós não vamos fazer. A experiência ensina que não existe um executivo sem diálogo com o legislativo. Há uma interrupção necessária, fundamental. Eu não sou a favor e nunca fui do toma lá da cá. Isso faz muito mal. Fez muito mal para o Brasil. Aliás, o processo de reeleição no Brasil começou com o Fernando Henrique na base do toma lá da cá. Pagaram caro por uma coisa que saiu caro, mais caro do Brasil, que foi a reeleição. E assim funcionou o Congresso, e assim foi também no governo do PT, tanto do Lula quanto da Dilma, a tal chamada base aliada, foi no governo do Temer, muito pior ainda, e o Bolsonaro começa diferente. É importante isso? É. Só que eu tenho uma compreensão assim de que o amor é a coisa mais linda que tem. Mas quando falta feijão, o amor, ó, pela janela. Então, o governo Bolsonaro, ele distribuiu ministérios disfarçadamente para partidos. Aparentemente, não é para partido, mas se tu pegar, o DEM tem 3 ministros da Casa Civil, da Agricultura e da Saúde. Então é claro que tem partidos. Se for olhar, tem vários segmentos partidários. E ali na frente, isso vai ser rearranjado e vai ser reajustado. Mas o DEM diz que não está na base aliada. Não está, imagina se tivesse. Aí, esse é o tal de disfarce disfarçado. Então, a gente está acompanhando tudo isso, não estamos torcendo, azedando, torcendo pelo errado, mas nós temos uma leitura muito clara. O comportamento do PDT, e hoje teve uma votação, nós já demos a demonstração do nosso comportamento, nós não vamos votar projetos segundo o autor. Nós vamos votar o projeto conforme o conteúdo, como dizia o Dr. Brizola. Se o autor é o Bolsonaro, nem por isso o projeto é ruim ou é bom, vamos ver o que ele diz. Exemplo, o projeto de hoje, que tratou da questão do terrorismo, que aliás o PT criticou bastante. Mas sabe de quem era o projeto originalmente? Do PT. O projeto era da Dilma, que fez o acordo da ONU, né, quando da disputa das Olimpíadas, enfim, depois da Copa do Mundo, fez o acordo com a ONU, o convênio. Esse convênio foi aprovado aqui na Câmara com a relatoria de um deputado do PT, e agora veio a lei em função do acordo, cujo acordo o PT assinou, e agora o PT votou contra. Nós somos lá e dissemos bem clarinho, o PDT, coerentemente, nós votamos a favor do acordo, achamos que tem que ter uma punição, porque o Brasil não pode aceitar terrorismo, não pode aceitar quem financia o terrorismo, e o Brasil não pode aceitar também aqueles que difundem armas de disseminam massa. Então, nós do PDT vamos ter este equilíbrio, isso vai ser importante para nós, para o nosso posicionamento. Só que eu não acredito em base aliada, sem essa base aliada ter uma relação muito próxima com o executivo. Em relação ao que eu falei, o funcionamento da casa, papel dos líderes, negociações com bancadas em detrimento dos líderes, só acho que isso funciona na prática? Olha, a minha experiência conta que não funciona e não vai funcionar.
o presidente da República vir aqui negociar com bancada evangélica, com bancada ruralista, com bancada da bala, com bancada não sei do que, quer dizer, aqueles temas que diz respeito à bancada ruralista interage. Aquilo que diz respeito aos costumes que envolve a bancada evangélica, o governo e a bancada interagem, se entende. Aquilo que diz respeito aos interesses da questão armamentista, dialoga com quem? Agora, o cotidiano do parlamento, o dia a dia das relações do governo é com os partidos. As pessoas podem, o cidadão pode dizer, mas o partido, eu tenho dito assim que partido para mim é que nem carro. Tu anda, quiser andar, tem que ter um carro. Mas eu não tenho meu carro. Então vai de Uber, vai de táxi, aluga, mas tu vai ter que ter um carro. Então os partidos são fundamentais para ti andar aqui dentro do parlamento. Como o carro é fundamental para ti andar na rua, sem o que tu não consegue ir longe. Então o governo, se não entrar para dentro dos partidos, dialogar com os partidos, com os líderes, com os deputados, com os parlamentares, enfim, ele não vai a lugar nenhum. E eu estou dando isso, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é o que é. É a leitura pragmática. Aliás, tu deste aqui a descrição clara de como funciona a casa. São regras, é elementar. Agora mesmo, foi eleito o presidente da Câmara dos Deputados. Quem elegeu? Os parlamentares. Como houve as conjecturas, como diz o delegado Valdir, o diálogo, seja as negociações, dê o nome que quiser, foram com os partidos, não foram com a bancada evangélica, a bancada mal, a bancada ruralista, a bancada disso, não, foram com os partidos. Vão ter as comissões por partido, a indicação pelos líderes, e é assim que funciona. Então nós temos que ter muito claro. Agora, por exemplo, é a reforma da Previdência. Cada partido vai indicar os seus integrantes, não vai ser o integrante da bancada evangélica que vai lá compor a comissão especial, nem de outra bancada, a não ser da bancada dos partidos. E nós temos que valorizar e respeitar. O meu partido, eu represento e me represento e me sinto representado, e nós fazemos um debate de bancada toda semana para afinar a nossa conversa sobre os temas que são as pautas da ordem do dia. E na reforma da Previdência, especialmente, nós vamos examinar item por item. A Previdência pode fazer, mas não para tirar do idoso pobre, do viúvo, da viúva, como foi a reforma da Previdência do Temer, das pessoas com deficiência, do agricultor, do pequeno agricultor, do professor e da professora. Tirando os pequenos e os grandes, não tocaram. Então, se for mais do mesmo para fazer o pior, não conte conosco. Agora, se for tirar dos grandes, hoje mesmo, aliás, o ministro Guedes assinou um decreto, assinado também pelo presidente Bolsonaro, fazendo transferência de 608 bilhões. Eu estou falando bilhões, 608 bilhões, transferências cujo valores expressivos saiu do fundo de previdência. Como é que tu tira da onde não tem? Se a previdência não tem, como é que tu pode tirar 608 bilhões? Mas tirar, claro que não é só da previdência, da questão fiscal também, mas a maior parte são da previdência. Uma previdência quebrada, então nós vamos debater esse assunto com muita profundidade, com muito respeito, e o debate vai acontecer intrapartidário, entre os partidos, por dentro dos partidos, e é assim que a casa funciona. E na hora da votação são os líderes que vão para dentro do plenário orientar a votação da sua bancada. E cujo debate precede, e a bancada, na verdade, já está em sintonia com o líder vai dizer aquilo que nós já discutimos, sobre o que nós já decidimos. Ele orienta para que a gente siga aquela linha. Existem hoje 22 ministérios e secretarias com staff ministerial, 9 deles são ocupados por agentes políticos, do Democratas, do MDB, do PSL, do Novo e do Patriota. Deputado Pompeu de Matos, até que ponto a forte presença nesse governo de técnicos, como foi falado aqui, que foi muito defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, e a presença muito forte também de militares, né, em número que só se viu à época do regime militar, a presença de tantos militares no governo, até que ponto isso dificulta ou facilita, não sei, a formação da base, a negociação, os acordos, o diálogo com os partidos políticos? Olha, é uma expressão muito popular, que no Rio Grande a gente usa muito, lá nas missões da onde vem, que diz que vassoura nova vale muito bem. Então, todo governo que ganha, ao se instalar no governo, ele tem um nicho de credibilidade, de conceito, 50 e tantos milhões de votos. Isso valeu para o Fernando Henrique, teve expressão no governo Lula, na eleição, na reeleição, na própria Dilma.
no segundo governo da Dilma, que não teve muito, porque houve uma contestação muito forte desde o começo, mas a verdade é que o governo ganha envergadura, ganha musculatura, e eu diria assim, ele tem um prazo, e isso tem prazo de validade. Eu diria que o prazo de validade é 1 ano, 6 meses para propor, para, enfim, fazer o projeto, né, se estabelecer em todo o seu contexto, em todas as suas nuances, e mais meio ano para fazer com que esse projeto efetivamente se desenvolva e acabe sendo aprovado. Passou essa lua de mel, pode esperar que aquela frase do amor é coisa mais linda, mas se falta feijão, amor se manda pela janela. Aí nós vamos passar por uma outra fase. Até porque as eleições municipais são no ano subsequente. Logo em seguida, já contamina, né, o debate. Eu não vejo nenhuma preocupação e não há da minha parte nenhum preconceito o fato de ter políticos no governo. Eu sou daqueles que acreditam, tenho fé na política. Nós não temos que criminalizar a política. É político que não presta. Não é porque é político que não presta e não é político que é bom também. As pessoas não são boas em função do lugar que nasce, nem do cargo que exerce, mas do comportamento que tem e das atitudes que toma. Então, eu concordo com o que o delegado Valdir falou sobre o técnico do interior. Não vejo nenhuma preocupação. Se tem técnicos, sejam bem-vindos os técnicos. Aliás, nós precisamos fazer essa miscigenação do corpo técnico. O ministro Padilha foi ministro e tinha um corpo técnico, eu sou testemunha, porque estive no Ministério lá muitas vezes sendo recebido por ele, tinha um corpo técnico qualificadíssimo. E assim vale, se tu pegares o próprio Mandetta agora, o ministro, meu colega deputado, nós na Comissão de Seguridade, atuamos 4 anos juntos, é um político, mas tem uma equipe técnica qualificadíssima que está lá com ele, ao lado dele, por ele, enfim, nos projetos. Então, não há nenhuma preocupação de ter militares. Qual é o problema? Qual é o problema de ter militares? O que nós não podemos é ter um governo militar. Isso eu não quero. Agora, ter militar no governo, não vejo nenhum problema. Isso é da lógica. Os militares são quadros importantes do cenário nacional. E eu diria assim, tem militares patriotas, grandes patriotas militares. Tivemos uma ditadura militar, tivemos um equívoco passado. Vamos olhar para frente. É para frente que se anda. E o símbolo de andar, agora eu busco o exemplo do próprio carro. Tem um para-brisa bem grande e os retrovisores bem pequenos. É para te olhar mais para frente do que para trás. Se olhar para trás, bem pouco olhar para frente. É para frente que se anda, é isso que a gente quer para o nosso país. Então não vejo esta preocupação, não fico dividindo entre então é bom porque é político, ou é bom porque é técnico, ou é bom porque tem militares. Pode miscigenar, pode misturar e tem tudo para que as coisas funcionem. Agora, o que eu preciso governo tem um projeto. Não adianta tu ter lá ou políticos ou técnico militar e não ter um projeto, não ter ações e não ter uma relação com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi eleito pelo povo, tem legitimidade, é a representação popular, é a voz sonante das ruas, sem deixar de ter essa sintonia, continuar essa sintonia perene, permanente com o cidadão, com o eleitor, com as mídias sociais. Mas a última palavra nesta relação é com o Congresso Nacional. E isso é fundamental para que o governo dê certo.